Boa tarde, oitavo ano. Vamos dar início aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre população americana, continente americano, né? Como nós já vimos, ela é dividida em América Latina, América Anglo-Saxônica, né? A Anglo-Saxônica da parte que é composta por Estados Unidos, Canadá e o México, né? E aqui na nossa América Latina, que é onde nós estamos situados, o Brasil. E além do mais, tem também, né, a América Central. Bom, primeiramente eu vou iniciar dando correção, para ser mais rápida, a página 133 a 138. Coloquem aí. De acordo com o texto, o Homem à Vista ainda é do capítulo anterior, certo? Aí vocês façam as devidas correções e me mandem. De acordo com o texto, o Homem à Vista trouxe imensas transformações no modo de vida, tanto dos nativos, que aqui já viviam, quanto depois da recém-descoberta, quando os europeus descobriram. Fale sobre essas mudanças e as influências mútuas causadas quanto impacto da população nativa após os europeus. A população nativa perdeu, né, incalculáveis, a começar pela drástica redução populacional causada por raras doenças trazidas, né, que eles não eram imunizados, e também quando chega essa doença afeta o organismo dessas pessoas que não conhecem, porque é uma doença já diferente, eles não eram imunizados, então eles trouxeram essa doença e já acabou dizimando vários deles. Depois teve as guerras, né, e a escravidão. Além disso, por profunda alteração nos seus modos de vida, né, consequência de uma nova ordem econômica, religiosa e política, que eles implantaram após a chegada. E a dimensão do impacto à população nativa, segundo a Europa. A Europa, ou parte dela, foi beneficiada no processo, né? Assistiu-se à consolidação dos estados nacionais, de dinastia, de casas e grupos comerciais, de uma nova classe social vinculada ao início do desenvolvimento da industrialização e de um sofistificado bancário, tudo base nas relações ultramarinas ao lado desses óbvios enriquecimentos. Houve também uma generalização da pobreza, não só no campo, mas principalmente nos centros urbanos. C. Aos produtos alimentícios dos nativos, que foram incorporados à culinária europeia e ao hábito que passa a ser considerado civilizado e, portanto, muito utilizado pelos europeus no seu consumo. Foi a batata inglesa, levada pelos colonizadores, né, europeus, por curiosidade, né, aí virou uma alimentação mundial. O milho, né, devido à facilidade de adaptação e muitas variedades, tornou-se um elemento indispensável na dieta humana. O chocolate, iguaria que virou sensação na Europa. O hábito emprestado nativos aos americanos, o que acabou sendo considerado civilizado. Século depois foi o consumo do tabaco. Fumo virou sinônimo de sofisticação mundana. E mesmo com todas as provas científicas sobre os malefícios dessa toxina, foi considerado um símbolo da modernidade, independência e civilização. A visão do homem. A visão do homem segundo eles viram, né, nesse texto. Embora tenha se surpreendido com a diversa imaginável encontrado, que incluía os canibais nus vivendo, né, os nômades, vastos impérios e territórios que se dividiam à construção de pirâmides e aos sacrifícios humanos, todos dotados de complexas cosmogênias, calendários e efetivas medicinas, os oriundos europeus cristãos foram obrigados a reconhecer a humanidade de seres humanos diferente deles. Ou seja, mesmo sem terem consciência, os marinheiros de Colombo descobriram mais que terras, comidas e produção. Eles descobriram o próprio elemento humano, sobre uma forma de vida e organização completamente diversa do que eu conhecia. Bom, essa foi a nossa correção.
Agora nós vamos iniciar um capítulo que nós vamos falar sobre um pouco sobre a população americana desse continente todo, certo? Bom, antes da descoberta nós já sabemos, né, que os americanos já viviam outros povos aqui, civilizados, índios, tudo, né, os nativos daqui do continente americano já tinham suas culturas próprias e muito diversificadas, e os europeus também tinham a dele, né, a cultura deles, a economia, os grupos sociais e tudo. E o que causou? Esse choque de culturas entre eles resultou na miscigenação, né, ou seja, uma mistura de diversas etnias que prevaleceu, né, nos dias atuais. Assim como acontece no redor do mundo, essa população não está distribuída igualmente. Há excesso de gente em algumas regiões e falta em outras. Nesse capítulo, você tomará conhecimento a fato desses fatores que servem de base para vocês determinar o crescimento total de uma população, os dados referentes e os principais demografia desse continente. Sua estrutura ocupacional acerca dos problemas, né, que a geração os choques dessa cultura, o crescimento populacional, tudo isso tem consequência. A qualidade de vida, né, nesse país e as últimas análises e indicadores de desenvolvimento humano. A distribuição do continente americano. Aproximadamente 14% da população mundial vive na América. A população americana se encontra distribuída entre o continente. Os países que concentram o maior número de habitantes são Estados Unidos, México e Brasil. Alguns dos países de menor população estão na América Central, por exemplo, São Vicente e Granadinho. A distribuição dessa população também é desigual no interior de cada território nacional do país, ou seja, tem áreas onde é habitada mais e onde é habitada menos. Atividades econômicas mais desenvolvidas e outras não. Atrair mais população, onde tende mais economicamente desenvolvida, atrai mais a população e isso acrescenta o desenvolvimento daquela parte, certo? Oferecem mais possibilidades de empregos. Assim acontece, por exemplo, no Canadá. Grande parte da população desse país concentra nas zonas sudeste, ao longo da fronteira com os Estados Unidos, na zona industrial dos grandes lagos e bacias do São Lourenço. No caso do Brasil, 8 de cada 10 brasileiros vivem em cidades, e as mais ainda se encontram nas zonas litorâneas ou próximas delas. A densidade populacional. A América é de apenas 20 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade populacional, ela vai falar sobre o quê? É a área, população de acordo com determinada área. Ela vai estudar isso aí. Então, na América é de apenas 20 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, trata-se do continente com menor densidade demográfica, depois do oceano. Da Oceania, no Canadá, a densidade populacional é de cerca de 3 habitantes. No Brasil, 22 habitantes por metro quadrado. No entanto, outros países do continente são densamente povoados. É o caso, por exemplo, do El Salvador, com 297 habitantes por quilômetros quadrados. Além disso, no interior de cada país há grande diferença na intensidade da ocupação de diferentes cidades. Em geral, os importantes centros urbanos concentram grande número de pessoas em pouco espaço. Ao mesmo que acontece nas áreas rurais, não é o mesmo que acontece nas áreas rurais e nas cidades de pequeno porte. Fatores que indicam o crescimento de uma população. A evolução de uma população depende fortemente, né, da relação dos elementos, natalidade, ou seja, nascimentos que acontecem naquele país, naquela cidade, naquele lugar. A mortalidade, né, onde morrem, né, pessoas, crianças nascidas também. Imigração, a imigração é quando a pessoa entra no país, também define o crescimento daquele país, daquele lugar. E a imigração é quando eles saem do país. Quando um dado período a proporção do nascimento é maior que das mortes, a população cresce. Quando tem mais nascimento, cresce. Quando tem mais morte,
diminui, né? Quando ocorre inverso, a população diminui, esse tipo de mudança populacional é denominado crescimento vegetativo. A população também aumenta ou diminui segundo a quantidade de pessoas que ingressam no país, que é os imigrantes, ou que vivem em outro país, denominado emigrantes. A diferença entre o número de que ingressam e o número que saem também define o crescimento positivo ou não. Ao contrário, quando o número de imigrantes é maior, de emigrantes saindo do país é maior, do que o saldo migratório é negativo. A soma do crescimento vegetativo com saldo migratório indica o crescimento total da população. O crescimento da população na América. A população mundial teve um rápido crescimento aqui no século XVIII e XIX, entre 1050 e 2000, o número de habitantes no planeta mais que dobrou. Por essa razão, a segunda metade do século XX é considerada como um período de explosão demográfica, fenômeno associado ao aumento repetitivo e elevado da população de seres humanos atualmente acredita. Demográfico é o estudo do crescimento populacional daquele país, daquele estado, daquele continente. A América, o crescimento demográfico mais importante que registrou ocorreu durante as últimas décadas, 19 e nos primeiros do século XX, povoado pela enorme quantidade de imigrantes que entraram e chegaram no continente. Nessa época trazia para cá diversos fatores de ordem social e econômica. Para exemplificar, tornemos os Estados Unidos e o Brasil. Entre as primeiras décadas de 1930, entraram 5 milhões de alemães, 4, milhões de irlandeses, 3, milhões de ingleses e 900 mil franceses do Canadá dos Estados Unidos. Nesse mesmo período, 2 milhões de poloneses chegaram e se concentraram na região do Chicago. Hoje, aproximadamente 46 milhões de americanos possuem origem latina. Estes chegaram a ser mais numerosos que os afro-americanos e são grupos étnicos que mais crescem naquele país. Segundo projeção realizada em 2008, em Washington, deve triplicar. A maior parte do crescimento populacional americano de 2005 a 2050, saltando 14% a 29% no período de 45 anos. Quanto o dado do Brasil indica que em torno de 4,5 milhões de pessoas imigraram para o país entre 82 a 34. Porém, esses imigrantes diferem do ocorrido nos Estados Unidos por ter sido, em muitos casos, subsidiado, ou seja, o governo brasileiro fornecia passagem marítima e transporte até as fazendas como forma de atrair imigrantes pobres e cujo clima e saneamento não era atraente. O que faz um país ter o crescimento através desses imigrantes entrando no nosso país? A oferta de emprego, o país ser adequado, se tem saneamento, se é um país que ele vai dar aquele suporte, né, a pessoa para morar. O que atrai a pessoa para morar no país é isso, que é no caso dos Estados Unidos, né, que é um país super desenvolvido, né, a qualidade de vida lá é aqui, lá em cima, então isso aí atrai as pessoas que querem melhoria de vida, né, e que têm condições de ir para esses países, e nisso causa essa mexicanização e esse crescimento demográfico do país. Enquanto no Brasil, no século XX, precisamos de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, o Japão passava por um período de grande crescimento populacional. Mesmo assim, a economia japonesa não conseguia gerar empregos necessários para tornar a população com base nesse contexto histórico, com o objetivo de suprir a necessidade de ambos os países. Foi selado um acordo migratório entre o governo brasileiro e japonês no ano 2008, comemorando-se 100 anos de imigração japonesa aqui no Brasil. Foi 18 de junho de 1908 que chegou ao Porto de Santos navios que trouxe 165 famílias japonesas. A grande parte desses imigrantes era formada por camponeses de região pobre do norte e do sul do Japão, que vivem trabalhando em próprias prósperas fazendas de café ao oeste de São Paulo. Os números impressos são segundo o dado do censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O
crescimento de estrangeiros que vivem em terras brasileiras subiu de 86, em 10 anos. Naquele ano, o país abrigava 2.886 imigrantes internacionais que vieram para esse país. O crescimento demográfico e suas consequências. Assim como ocorre na escala mundial, o crescimento demográfico na América também é desigual. Inversamente, os países apresentam taxas menores de crescimento populacional que a dos países subdesenvolvidos, como acontece. A América anglo-saxônica, como vimos no capítulo 7, é formada por Estados Unidos, como eu falei, Canadá e México. Passou por um período de crescimento econômico, provocou melhorias nas condições de vida e, consequentemente, redução das taxas de mortalidade. Isso proporcionou um rápido crescimento populacional aliado à vinda de muitos imigrantes da Europa. Porém, no século XX, a entrada de mulher no mercado de trabalho e o alto custo de criação de filhos nas cidades, disseminação do uso de métodos contraceptivos e o planejamento familiar diminuiu as taxas de mortalidade. Essa redução, associada a um rigoroso controle de imigração, resultou na queda do crescimento demográfico e a perda a partir de 1959. Quando eu falei, para poder essas pessoas se atraírem, principalmente as pessoas da Europa, que é uns países desenvolvidos, alguns países lá, quando eles vêm para cá, o que atrai eles? É a qualidade de vida, né, dentro. E a América, ela proporciona isso, né, a América anglo-saxônica, ela proporciona essas condições, mas, como vimos, né, ela passou por melhorias, tem as condições de receber essas pessoas e isso faz com que cresça de modo saudável a população, né. Uma das coisas que não deu muita atração para esses estrangeiros entrar no país foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, esse preconceito e o alto custo de criação e de poder viver lá, né. Na América Latina, por exemplo, o número de habitantes da anglo-saxônica começou a diminuir e iniciou-se uma exploração demográfica, resultando no aumento da taxa de natalidade e da redução da mortalidade em função das melhorias médicas, sanitárias, tais como as campanhas de vacinação, atendimento médico hospitalar, tratamento de água e coleta de lixo. Chegou à conclusão que o aceleramento demográfico seria causado principalmente do subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Em função disso, diversos países da América passaram, em 1960, a adotar políticas de controle de natalidade, como esterilização masculina e feminina, e campanha de educação sexual. Bom, gente, para não estender muito, eu vou deixar até aqui, nós vamos falar só até aqui, e vocês vão resolver a atividade, que eu vou mandar na agenda. Até a próxima aula. Assistam o vídeo, façam a atividade, façam a correção e mandem a atividade.